Supremo. A indicação de Flávio Dino para o Supremo parece ser mais uma gota num cálice transbordante. A oposição no Senado a toma como provocação. Acontece logo depois da aprovação pelo Senado da PEC que restringe decisão monocrática, isto é, singular, pessoal, que contrarie a maioria do Congresso. E também depois da reação irada de Gilmar Mendes, apoiador do nome de Dino para a vaga de Rosa Weber. Gota a gota, o cálice foi enchendo. Aí eu lembro, há 4 anos, o Supremo abriu um inquérito por conta própria, sem Ministério Público, baseado no seu regimento interno, que nessa parte está superado pela Constituição de 1988. A Constituição de 88 diz que é essencial o Ministério Público. E outra, esse inquérito foi para investigar ameaças a ministros do Supremo. Quer dizer que o ameaçado abre um inquérito para investigar e julgar o que o teria ameaçado. Não foi assim que os advogados aprenderam no primeiro semestre de direito, né? Afora o ministro Marco Aurélio, que ironizou o feito, chamando-o de inquérito do fim do mundo, ninguém mais falou. Esperava-se que a crítica da mídia, da OAB, do Senado, que julga ministro do Supremo, mas ninguém falou. Aí eu lembro, o veto de Dilma ao comprovante do voto fora derrubado por 368 deputados e 56 senadores. Mas a vontade desses 66% do Legislativo foi anulada por 8 do Supremo. Até a Constituição se tornou inconstitucional no marco temporal. Aquilo que está escrito lá não é para valer. Quem pode fazer isso é o Congresso com poderes constituintes. O Supremo legisla sobre drogas, examina aborto, e a lei maior está remendada em abundância por ADIM. ADIM é a ação de declaração de inconstitucionalidade. E uma DPF também é sobre não cumprimento de preceito fundamental. Aí o Supremo tem esse poder, recebe o pedido de ação, faz. Então, você vai consultar a Constituição e está lá, alterada pela ADIM tal, alterada pela DPF tal. Mas quem alterou foi o Supremo, que fez uma interpretação que, de fato, é uma emenda. Agora mesmo, essa história aí o jornal é responsável pelo que disser o entrevistado, se tiver evidente que ele está mentindo ou está caluniando e o jornal não esclarece. Isso é para ser caso a caso, né? Um caso específico aí vai para um juiz decidir. Olha, o jornal foi corresponsável ou não nesse caso? Mas estão estabelecendo uma regra. Ao estabelecer uma regra, estão legislando. O povo tem cobrado nas redes sociais da OAB, da mídia, do Senado, o silêncio omisso ante fatos que saltam aos olhos de quem quer que leia a Constituição cidadã. Ulisses a chamou de cidadã exatamente por isso, que é fácil de entender. Porque discutiram 20 meses a redação, para todo mundo entender.
presidente do Senado encontra dificuldade em andar por terras mineiras sem ser cobrado. Ele, aliás, está na comitiva presidencial lá nos Emirados Árabes. Cálice cheio, Rodrigo Pacheco e a OAB caíram da cama, sobressaltados pelo pesadelo de que a independência de poderes e o devido processo legal estavam abafados pela toga. Pacheco sentiu e acelerou a emenda que impede um único juiz do Supremo de derrubar a decisão da maioria do Congresso. A OAB precisou ser sacudida na sua própria carne, ou no seu espírito de corpo, quando viu mais uma vez o regimento interno do STF se sobrepondo à Constituição, no caso de ampla defesa, com sustentação oral impedida em agravo. Depois da nota em que a OAB afirma que continuará insistindo para que o tribunal cumpra as leis e a Constituição, ainda veio uma ironia de Moraes, ao negar mais uma defesa oral num agravo. Ele disse: a OAB vai lançar outra nota contra mim, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. 4 dias depois, em Belo Horizonte, no Encontro Nacional da Advocacia, o presidente do Supremo teve que ouvir o presidente da OAB de Minas Gerais, num veemente protesto, acompanhado por aplausos, gritos e assobios de advogados de todo o país, numa cena em que todos em pé ovacionaram eloquentemente, enquanto o ministro Barroso permanecia sentado e calado. Depois o ministro falou e confirmou a metamorfose do STF, lembrando que a Corte combateu o negacionismo, o autoritarismo, falou em metas climáticas, erradicação da pobreza, num discurso que confirma o viés político da Corte Constitucional. A PEC que impede decisão monocrática está na Câmara agora. Estão falando aí que vão fazer uma outra versão, que teria sido inspirada por Gilmar Mendes. Depois que o decano do Supremo, Gilmar Mendes, reagiu, chamando de pigmeus morais os 52 senadores que aprovaram a PEC, a ação da Câmara pode ser sinal de subserviência. Mais um, né? Além do episódio Daniel Silveira. O discurso irado de Gilmar fala de tacão autoritário escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Isso praticamente rompe com o Senado. No país sem poder moderador, não tem nem o Papa, nem o Imperador. O ingrediente que ainda faltava, o povo, surgiu no domingo, enchendo 4 quarteirões da Avenida Paulista para cobrar do Supremo a morte de Clériston Pereira da Cunha na Papuda e a volta à Constituição.